Agora existe uma preocupação dos investidores porque existe a possibilidade de haver limitação de pagamento de dividendos em uma nova proposta que o governo está trazendo que vai afetar as distribuidoras de energia. Mas existem pontos importantes para discutirmos isso neste vídeo, mas também vamos ver uma excelente notícia a respeito do Banco do Brasil, porque ele anunciou pagamento de dividendos em forma de JCP. Entender também por que as taxas futuras de juros começaram a subir depois das preocupações de Campos Neto a respeito da inflação e como isso pode afetar nós como investidores da Bolsa de Valores, e que acabou trazendo um efeito sobre a maioria das ações listadas na Bolsa de Valores. Apenas na última sexta-feira, diversas ações ficaram negativas. Já a Sanepar divulgou suas intenções de criar uma holding, e a Nvidia eleva os dividendos e também vai desdobrar suas ações, assim como o Banco do Brasil fez recentemente. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e como eu sempre explico, em respeito à nossa comunidade, eu sempre trago os anúncios de pagamento de dividendos primeiro, justamente por entender a importância do assunto para os investidores. E no caso, o Banco do Brasil trouxe esse fato relevante, notem só, sobre remuneração aos acionistas referente ao segundo trimestre do ano de 2024. E observem a data, no dia 24 de maio, ou seja, o segundo trimestre sequer terminou, e ele já está trazendo uma nova remuneração aos acionistas. Qual o objetivo aqui? A título de remuneração antecipada aos acionistas, e é por isso que ela vai ser em forma de juros sobre capital próprio, que é o JCP. Sempre lembrando que o JCP tem alíquota fixa de imposto de renda retido na fonte de 15%, justamente porque é uma antecipação. Então essa conta ela é paga do lado do beneficiário. E para quem não se recorda, já trouxe diversas vezes aqui no canal como essa dinâmica de pagamento de dividendos do Banco do Brasil. E é claro, como o banco recentemente trouxe o seu cronograma de pagamento de dividendos, as pessoas acabam deixando para lá e não tentando compreender como funciona essa dinâmica. Mas para quem quer realmente dominar o mercado, eu recomendo assistir a este vídeo aqui, o último dividendo preditivo. É verdade, ele já ficou obsoleto porque o Banco do Brasil já trouxe esse pagamento em dobro que eu havia mencionado aqui, porém, o mais importante é como eu expliquei, entender essa dinâmica dos pagamentos. E se você quer realmente entender o cenário atual do Banco do Brasil, se ele está indo bem ou mal, aí eu recomendo que você assista ou fique preparado, que eu trouxe há quase 2 semanas atrás, fazendo a retrospectiva e o raio-x a respeito do Banco do Brasil, com projeções, preço-teto e também as perspectivas. Mas vamos entender em detalhes como foi esse pagamento de dividendos, rentabilidades, valores, datas e muito mais, observando o nosso quadro resumo. E para isso temos aqui no menu Ferramentas, Radar de Dividendos, que é a ferramenta do Ativo Virtual, que vai lá no site da CVM e fica monitorando por novos anúncios e traz para cá em primeira mão, até mesmo as propostas das empresas, antes mesmo que elas anunciem oficialmente ao mercado. E aqui temos que a data da aprovação foi na última sexta-feira, dia 17 de maio, pagamento em forma de JCP, com Datacom, que vai acontecer no dia 13 de junho, quinta-feira, e a data do pagamento, muito rápida, que vai cair no dia 28 de junho, que vai ser numa sexta-feira. A empresa vai pagar pouco mais de 20 centavos por ação ordinária BBAS3, gerando aqui uma rentabilidade bruta de 0,76%. E ok, essa rentabilidade pode não impressionar, mas vale lembrar a frequência de pagamento do Banco do Brasil e também que recentemente o banco fez o desdobramento das suas ações, basicamente dobrando a quantidade de ações em circulação em prol da liquidez, e assim as cotações caíram pela metade. E pessoal, o Ativo Virtual está na seleção IBEST 2024 para o top 20 de canais de investimento. Eu mesmo não sabia, mas a nossa comunidade, muito atenciosa, me alertou sobre isso. Alguns inscritos deixaram nos comentários nos vídeos falando que estavam votando no Ativo Virtual no Prêmio IBEST Top 2020 do ano de 2024. Sendo que o Prêmio IBEST é considerado a maior premiação da internet no Brasil. E é claro, acaba trazendo visibilidade para o canal Ativo Virtual. Então se você acha que o canal Ativo Virtual merece estar no top 20, eu vou deixar inclusive na descrição desse vídeo e nos comentários fixados o link para você poder votar aqui também. E aí, já posso contar com o seu voto? Atualmente, o Banco do Brasil, com as ações BBAS3, estão aqui cotadas a R$ 27,08, valorizando muitíssimo 31,30% nos últimos 12 meses. Na última sexta-feira caiu um pouco, mas já vou explicar a razão para esse mau humor do mercado da última semana. Já o PL mostra que o Banco do Brasil está muito descontado ainda, com o preço dividido pelo lucro de apenas 4,74. Lembrando que este aqui é um indicador que mostra basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E basta
Basta fazer uma pequena comparação com o segmento de bancos para vermos que realmente o PL do Banco do Brasil é quase a metade da média do segmento, não deixando margem para dúvidas que esse PL está realmente descontado para as ações do Banco do Brasil. E ainda por cima com o PVP que não deixa dúvida nenhuma. O banco está 11% abaixo do seu valor patrimonial e pagando dividend yield de 8,54%, mesmo com toda essa valorização. Em outras palavras, o dividend yield on cost para quem comprou há 12 meses atrás é razoavelmente superior a esses 8,5% aqui. E podemos ver que apenas na última segunda-feira, diversas empresas ficaram realmente no negativo. Basta observarmos o índice da Bolsa de Valores, o Ibov, com destaque de queda para Magazine Luiza, MGLU3 e também a Suzano, com 2,32%. O destaque da oscilação positiva ficou para a Azul, com 5,18%. E isso aconteceu porque o Campos Neto compartilhou suas preocupações a respeito da inflação, o que acabou impactando as taxas futuras de juros na última semana. Afinal de contas, o Campos Neto é o presidente do Banco Central. Tudo isso começou porque na última quarta-feira o ministro da Fazenda, ou seja, o Fernando Haddad, havia declarado que a meta da inflação de 3% era ousada para o histórico do Brasil. E assim, começou o receio de que o Conselho Monetário Nacional, o CMN, que é responsável pela definição da meta, pudesse alterá-la e acabar impactando as taxas dos DIs na própria quarta-feira. Porém, parte dessa alta foi entregue pelo mercado na última quinta-feira. E aí a grande preocupação é que o próprio presidente do Banco Central aparentemente começou a repensar a respeito da atualização da taxa básica de juros, a Selic. Perto das 14 horas, participando de um evento na Fundação Getúlio Vargas, Campos Neto afirmou que as expectativas de inflação têm sido uma má notícia e alertou que a inflação pode aumentar em função da alta de preços dos alimentos causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul e por outros fatores. E assim, o mais recente Boletim Focus, ou seja, um relatório do Banco Central que faz a avaliação de mercado e compreende exatamente essas nuances, mostra que o mercado está vendo uma inflação de 3,74% em 2025. Projeção essa que acabou piorando nas últimas semanas. A meta da inflação original é de 3%, com a margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, 3,74% fica significativamente acima da margem de tolerância da meta da inflação. E é claro que isso acaba afetando diversas outras taxas, afinal de contas estamos falando da taxa Selic, que acaba comprometendo a DI e gera todo um efeito dominó na economia. E com crédito mais caro, acaba desacelerando a economia porque o dinheiro circula menos. Então, a maior expectativa continua sendo que a Selic seja mantida em 10,5%, sendo que a expectativa para o ano de 2024 é que a taxa chegasse a pelo menos 9%. E claramente, para quem acompanha a renda fixa, as taxas dos pré-fixados do Tesouro Direto, por exemplo, conseguiu perceber claramente que essas taxas vêm aumentando ao longo das últimas semanas. Consequentemente, o prêmio para o Tesouro Direto, IPCA, também aumentou. Bem, agora vamos voltar a falar sobre os dividendos, mas nesse caso aqui, dependendo do seu ponto de vista, pode não ser interessante. Afinal, é uma limitação de pagamento de dividendos de um decreto vindo do governo sobre a concessão de energia. É claro que tudo tem como ver de duas formas, mas eu vou tentar exemplificar os dois cenários aqui para a nossa comunidade. Inicialmente, se trata de um plano do governo para limitar o pagamento de dividendos das distribuidoras de energia, mas somente as empresas que tiverem a concessão renovada precisarão comprovar saúde financeira e cumprimento de índices de qualidade sobre risco de restrição da distribuição do lucro, ou seja, em forma de pagamento de dividendos, e em casos mais rígidos, até mesmo a perda do contrato. Essa matéria ela já começa descrevendo que depois de restringir o pagamento de dividendos extraordinários à Petrobras, o governo atual quer ter o poder de limitar a distribuição de dividendos também das empresas privadas do setor de energia elétrica. Essa é uma visão um tanto parcial na minha forma de observar o cenário que está sendo discutido aqui. A própria matéria descreve a ideia é que o mecanismo sirva como uma punição para as distribuidoras que descumprirem os novos contratos de concessão, já afetando inclusive os processos de renovação das concessões de energia elétrica, onde o texto original do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, considera de 2025 até 2031, o que vai afetar 20 distribuidoras, como vamos ver na lista a seguir. Silveira destacou: nós vamos modernizar os contratos diante do clamor da sociedade pela melhoria da qualidade dos serviços das distribuidoras. As penalidades passarão a ser muito rigorosas. Vamos exigir a comprovação anual de saúde financeira das distribuidoras para garantir a operação.
E aqui está realmente o parágrafo que explica por que eu considerei a visão parcial da chamada da manchete. Afinal de contas, as motivações de distribuição de dividendos extraordinários da Petrobras nada tem a ver com esta aqui. São propósitos distintos. O da Petrobras, a empresa declarou para o mercado que o objetivo era fazer investimentos com seus valores. E ainda por cima, estamos falando de dividendos extraordinários, extra-calendário, e que a empresa pode sim tomar a decisão de não distribuí-los. Por outro lado, tem essa medida aqui e o objetivo dela é justamente proteger a sociedade de má qualidade de serviço, ou seja, empresas que deveriam estar fazendo a manutenção do serviço de distribuição de energia, mas por má gestão, incapacidade ou falta de qualificação não estão conseguindo. Nós vamos ter mecanismos, inclusive, para que a distribuidora possa ter, dentro de um limite mínimo legal, a sua distribuição de dividendos limitada, em caso de não ter equilíbrio econômico financeiro e musculatura para fazer os investimentos exigidos no contrato de renovação. Sem citar a Light, mas sabemos que esse aqui foi um caso recente que afetou o Rio de Janeiro, onde ele complementou: as distribuidoras não têm obrigação de comprovar isso, e quando o Estado brasileiro verifica a condição delas, já é tarde demais. Em outras palavras, as empresas ganham as licitações, recebem o direito da concessão e fazem má gestão do dinheiro recebido. Ou seja, é claro, toda empresa precisa retirar o lucro dela, porque nós somos acionistas e necessariamente, como acionistas, também queremos receber o pagamento de dividendos, além, é claro, do lucro da empresa ser revertido em novos investimentos, melhorias e muito mais. Mas o ponto que não pode acontecer é a empresa prestar um mau serviço, deixar faltar energia para os seus clientes e fazer grandes distribuições de dividendos, ou seja, má administração. Então não há absolutamente nenhum problema de distribuir dividendos, desde que a empresa consiga prestar o serviço que foi contratado. E, obviamente, também os reforços e melhorias que estão no contrato de renovação. O que deixa bastante claro por que eu mencionei que a chamada da matéria estava parcial. E não necessariamente essa restrição é ruim, porque ela protege os clientes sobre o fornecimento de energia elétrica e, ao mesmo tempo, valoriza as empresas que estão cumprindo com seus contratos, prestando um bom serviço, e que algumas delas estão inclusive listadas na Bolsa de Valores. Como neste caso, essas concessões de distribuição envolvem grandes grupos do setor elétrico, como a Enel, a Neo Energia, CPFL, Energisa e a Equatorial também. Apenas para se ter uma ideia, 20 dessas distribuidoras atendem mais de 55 milhões de clientes. E também juntas recebem uma receita bruta anual de mais de 3 bilhões de reais. A concessão mais próxima de vencer é justamente da EDP no Espírito Santo, com ano de vencimento para o ano de 2025, mas existe a Light, a Enel, a Energisa, a Neo Energia, com a Cosern e a Coelba também. Muitas vezes trago o anúncio de pagamento de dividendos dessas empresas aqui no Ativo Virtual, mas tem a CPFL, a Equatorial, a Electro e algumas outras empresas, com vencimentos que vão até o ano de 2031. Então, além de considerar a situação financeira das empresas como a Light, o decreto que será publicado também foi moldado pela repercussão negativa dos sucessivos apagões registrados em São Paulo, que estavam sob a concessão da Enel. Nesse decreto, considera estabelecer tempo máximo de retorno da operação obrigatória após eventos climáticos extremos, medir e manter a qualidade do serviço em todos os conjuntos, bairros e áreas da sua concessão, obrigatoriedade da apresentação a cada 5 anos, com atualização anual de um plano de investimentos para melhorias dos serviços, além também de melhorar o atendimento de call center, avaliando os principais indicadores comerciais, como o tempo de atendimento e o tempo de resposta também. E para você, essa medida vai ser positiva ou negativa? Faz sentido pensar nos clientes dessas concessões ou o pagamento de dividendos sempre deveria ser prioridade? Na sequência agora, vamos falar da Sanepar, que ela informou que ela está estudando criar uma holding. Que história é essa? A Sanepar trouxe um comunicado ao mercado no dia 23 de maio de 2024, dizendo que ela está comunicando aos acionistas, os investidores e ao mercado em geral que ela assinou um contrato com a Fundação Instituto de Administração, a FIA, visando o apoio e assessoria para a elaboração da apresentação de estudo detalhado sobre a viabilidade de constituição de uma holding e outras empresas também. O objetivo aqui de segregar diferentes unidades de negócio da Sanepar com prazo de execução dos trabalhos previstos para 240 dias. Então é um assunto muito embrionário, ou seja, está muito no início ainda.
A conclusão provavelmente só vai vir no ano que vem, mas esse trabalho já inclui a realização de diagnóstico e relatório preliminar de cenários, posteriormente, depois que o diagnóstico for analisado e a viabilidade dos cenários também, desde que sejam aprovados pelas instâncias de governança da companhia, ou seja, da Sanepar, será dada a sequência do processo com a seguinte parte, ou seja, apoio aqui na estruturação das empresas controladas pela Sanepar, com suporte de natureza societário, de mercado de capitais, tributária e regulatória também. Desse modo, a empresa não deixou claro o objetivo dela em fazer a criação dessas empresas. De uma maneira geral, a Sanepar ela não divulgou a sua estratégia para o mercado, apenas trouxe essa notícia aqui. Mas eu posso enxergar alguns motivos para ela querer fazer, como por exemplo, segregação de negócio. Ela fica mais especializada em separar diferentes unidades de negócio. Também flexibilidade administrativa, porque ela pode ter decisões de outras áreas de atuação que facilite para ela, então, ter essa flexibilidade administrativa. Otimização tributária, ou seja, trazer um planejamento tributário onde a estrutura de uma holding pode proporcionar benefícios fiscais, permitindo que a empresa, então, otimize sua carga tributária através de planejamentos mais eficientes. Também por uma questão de isolamento de riscos, separando os negócios em diferentes entidades jurídicas, a própria governança corporativa da empresa, deixando ela mais transparente e com controle mais direcionado. Ou até mesmo porque a empresa está buscando uma estratégia de crescimento e expansão, permitindo a ela fazer parcerias e joint ventures também. Ou seja, joint ventures é a junção de duas ou mais empresas para a formação de uma terceira empresa, onde nenhuma das empresas originais do acordo teriam capacidade de executar essa nova empresa sozinha no mercado. Ela precisaria de mais alguém mesmo. Então, junta-se as competências de cada empresa para justamente criar sinergias e formar essa terceira empresa. Mas e você? O que você achou a respeito da Sanepar querendo formar essa holding? Atualmente, as ações da Sanepar com CPR 11, ou seja, as ações e-Unit da Sanepar, estão aqui cotadas a R$ 28,12, valorizando muitíssimo, 41,16% nos últimos 12 meses. Ainda assim, com PL muito descontado, de apenas 5,44%, e um PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, que não deixa dúvida nenhuma. A empresa está 16% abaixo do que ela vale no papel, e pagando 5,39% de dividend yield. E agora vamos falar da Nvidia, que ela elevou o pagamento de dividendos e vai desdobrar suas ações. A companhia anunciou um dividendo trimestral de 10 centavos de dólar por ação, mas obviamente esse valor vai ser reajustado após o desdobramento, o que animou muitíssimo o mercado. Afinal de contas, a empresa informou que ela vai aumentar cerca de 150% nos seus dividendos trimestrais e vai trazer um desdobramento de ações na proporção de 1:10. Ou seja, um desdobramento de ações na proporção de 1:10 significa que para cada ação que um acionista possua, ele vai receber 10 ações após o desdobramento. Então, por exemplo, se uma ação valia $100 antes desse desdobramento, ela vai passar a valer $10 após o desdobramento. Mas o acionista, em contrapartida, ele vai ter 10 vezes mais ações. O que basicamente foi algo semelhante que aconteceu com o Banco do Brasil, mas uma proporção de 1:2. Ou seja, dividiu o valor da cotação do Banco do Brasil pela metade. Em contrapartida, dobrou o número de ações em circulação. O que a empresa vai fazer aqui é entregar 10 ações a mais para os seus acionistas, ou seja, vai multiplicar o número de ações em circulação em 10 vezes, mas também vai cair o valor da ação em 10 vezes, o que vai ser excelente para a liquidez das ações da Nvidia, não que ela passe por esse mal, mas vai tornar suas ações ainda mais acessíveis para o micro e pequeno investidor, e ainda por cima recebendo mais dividendos. Até porque o dividendo trimestral subiu de 4 centavos para 10 centavos. E na sequência, da alta lucratividade da companhia, como ela tem demonstrado. Porque o lucro líquido dela chegou a 14,8 bilhões de dólares apenas no primeiro trimestre do ano de 2024. Um número que realmente deixa qualquer investidor estarrecido. Afinal de contas, o que ela lucra em apenas 3 meses é mais do que muitas empresas brasileiras e grandes empresas, inclusive, têm de valor de mercado na Bolsa do Brasil, a B3. Mas é claro, isso foi 628% maior do que do mesmo período do ano de 2023. A Nvidia tomou diversas ações, inclusive relacionadas a IA e outros padrões que fizeram suas ações decolarem no ano passado. Em contrapartida, após esse desdobramento das ações, é claro, se a empresa estava pagando 10 centavos por ação, na verdade, vai passar a pagar 10 centavos por ação, anteriormente 4 centavos, depois do efeito do desdobramento, vai passar a ser 1 centavo de dólar.
A matéria ainda complementa que a ideia é justamente essa, tornar a ação mais acessível. Afinal, o papel já subiu mais de 200% nos últimos 12 meses e bateu a marca dos $1.000 cada ação da NVIDIA. Aqui no Brasil, temos a BDR NVDC34, que está cotada a R$ 114,26, valorizando 183% nos últimos 12 meses. E você acha que isso é uma oportunidade para a NVIDIA ou ainda não presta atenção nas BDRs ou talvez não pensa em investir no exterior? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo e compartilha também se por acaso você quiser que eu traga um conteúdo específico a respeito de algum desses assuntos. E desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.